E é importante nós entendermos o que é unção. E aí, eu não sei qual definição você já escutou, qual definição já chegou aos teus ouvidos, mas eu gosto da definição que diz que unção é um revestimento divino, de poder divino, para efetuar mudanças. Unção é um revestimento de poder divino para efetuar mudanças, para efetuar transformação. Isso é unção. Unção, aí às vezes eu pego uma colinha, às vezes eu mando uma mensagem para o pastor Pio e pergunto assim: você tem uma frase que defina tal coisa? E aí ele manda uma lista, né? E aí eu tinha essa, né, que unção é um revestimento do poder divino para efetuar mudanças. Ele mandou outra aqui: unção é a manifestação divina para destruir o antigo e estabelecer o novo. Unção destrói e unção edifica. Unção é uma palavra muito importante. É um poder divino para executar transformação, mudanças. Por isso eu quero falar nesse sábado hoje com o título Unção. E se Deus permitir, eu fui montando a mensagem, ela foi ficando longa, foi crescendo. Então, se Deus permitir, eu vou fazer parte 1 esse sábado, parte 2 sábado que vem. Então eu acredito que vai ser um tema muito legal para a gente trabalhar, para a gente conversar sobre. E aí eu quero ver se eu faço unção parte 1 hoje e unção parte 2 sábado que vem. Amém? Então orem para que a gente possa aprender mais sobre esse assunto. Abra o seu coração para que essa palavra caia no seu coração. Você possa aprender, compreender esse assunto. Porque é um dos assuntos muito importantes, é um assunto muito importante dentro da Bíblia. Unção. Unção começa sempre com aquela piadinha, não sei se você já ouviu. Alguns riram, é porque já ouviram. Unção é o quê? Unção, outros não. E aí eu não podia pedir, me pediram para eu contar a piada só para... daquele jeito, né? Então, unção, poder divino para efetuar mudanças. Você foi revestido de um poder divino para efetuar mudanças. E aí tem nada mais, nada menos do que um homem que estava andando um dia no meio de uma multidão, esse homem chamado Jesus, e ele carregava um manto, porque a Bíblia ela trabalha com a palavra, o manto, como um dos símbolos da unção. Porque lembra que no primeiro versículo que lemos todos juntos, ele falava assim: o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu para. Então o manto ele está sobre você. Isso demonstra o seu poder, a sua autoridade. Por exemplo, se um policial ele não estiver fardado, você não respeita ele da mesma maneira como se ele estivesse fardado. Se alguém entrar no meio da rua e levantar a mão, você desvia e passa. Se ele estivesse fardado, você para o carro. Isso, o manto, a unção, o uniforme, vamos dizer assim, a roupa que ele está vestindo, é a unção dele, é o poder que ele tem para fazer você parar o carro. Então Jesus tem uma narrativa de quando ele estava andando no meio da multidão e ele estava com o seu manto. Então Lucas capítulo 8, versículos 43 a 48 dizem o seguinte: e estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. 12 anos sofrendo. A maioria de nós, 12 anos não dá nem metade da nossa vida. 12 anos sofrendo. 12 anos com um problema, tentando solucionar e não conseguindo, buscando ajuda em todas as pessoas que ela conhecia e não conseguindo, gastando todo o dinheiro que ela tinha e não conseguindo. 12 anos lutando contra uma doença e ninguém podia curá-la. Ela chegou então por trás de Jesus e tocou na borda do seu, diga comigo assim, manto. Tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus.
Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu, diga comigo assim, poder. Eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz. Queridos, olha o poder dessa narrativa bíblica. A Bíblia também diz que nós erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós erramos quando nós não conhecemos ou as Escrituras ou não conhecemos o poder de Deus. Muitos tentam se relacionar apenas com o poder de Deus e aí você vê de todo tipo de loucura. E alguns tentam se relacionar apenas com a Escritura e aí eles esquecem que Deus é verdadeiramente poderoso. E a Bíblia diz que nós erramos por causa disso. Essa mulher, ela tinha tido um relacionamento ela tinha ouvido falar, ela tinha se relacionado com a notícia de que Jesus era poderoso, de que Jesus tinha autoridade e havia transformado a vida de muitas pessoas. Essa mulher, ela tinha tido um encontro já com aquilo que as Escrituras narravam, o jornal da época narrava sobre Jesus. Ela olhava para aquilo e ela pensava: ei, fazem 12 anos que eu estou sofrendo, 12 anos que eu estou tentando, 12 anos que eu estou buscando e eu não consigo. Mas quando eu ouço falar sobre esse homem Jesus, ele tem feito os milagres que eu acho que seriam muito maiores do que curar a mim mesma. Ela tinha um relacionamento com a narrativa de quem era Jesus, mas ela ainda não tinha experimentado um relacionamento com o poder de Jesus. Ela ainda precisava ter um encontro com o poder. E ela entra no meio. Vocês têm que estudar a história depois, senão eu vou passar demais do tempo. Mas ela entra no meio da multidão. E uma mulher dessa, na situação em que ela se encontra, era facinho a multidão abrir um espaço, jogá-la no meio e começar a apedrejá-la. Porque ela não podia estar ali no meio da multidão. Ela se arriscou, ela chega, por isso que ela treme para falar com Jesus depois, mas ela vem e ela toca no manto de Jesus. E quando ela toca no manto de Jesus, imediatamente o poder de Deus flui. Imediatamente o poder que está aqui para gerar transformação toca a vida daquela mulher e transforma 12 anos de vida. Nós precisamos aprender a começar a nos relacionar com o poder de Deus. Existem coisas que na sua vida que bastam um toque de Jesus. Um toque, uma palavra para serem transformadas. Coisas que você está esperando há mais de 10 anos. Um toque. O poder. Você já ouviu que Ele é poderoso, você já ouviu que Ele pode, que Ele sabe, que Ele tem, que Ele é tudo. Mas você precisa se relacionar com o poder dEle. Ela vem, ela toca no manto de Jesus e ela recebe a cura imediata, a solução imediata, a transformação imediata do problema pelo qual ela estava passando. Relacionamento com a unção, um relacionamento com o poder, um relacionamento com a unção. Se você olhar, manto é o símbolo da unção. Ele estava sobre Jesus e ele libera poder. Quando é tocado no manto, o poder flui. O manto estava sobre e liberou poder, efetuando mudanças. Mas agora é interessante você perceber também que não tem como, você não consegue separar a unção do ungido. Olha o que diz o versículo 45 e 46 desse mesmo capítulo. Quem tocou em mim? Ei, pera, achei que ela tinha tocado no manto. Não é? Não tocou no manto? Quem tocou em mim, Jesus diz. Não quem tocou na minha jaqueta, quem tocou na minha roupa. Quem tocou em mim. Porque a unção e o ungido, eles são um.
Quando Ele vem sobre você, você se faz um com Ele. O versículo 46. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu o poder. A relação entre a unção e o ungido. Quem tocou em mim? Eu sei que de mim saiu o poder. De mim saiu o poder. Você tem que sempre entender que o ungido, ele não está afastado da unção, e a unção não está longe do ungido. Davi, quando teve um problema com Saul, ele falava: não tocarei eu, não farei eu mal para o ungido do Senhor, para aquele que foi ungido. Por quê? Porque se você tocasse no ungido, você estaria tocando na unção, e a unção é responsabilidade de quem ungiu. Unção é responsabilidade de quem ungiu. E se você toca no ungido, você está tocando na unção. E a unção, quem te ungiu, queridos, foi Deus. Se o diabo tentar tocar em você, ele está tocando na unção que está sobre a sua vida. E se ele tentar tocar na unção que está sobre a sua vida, ele vai estar tentando tocar em Deus. E não tem como Deus fazer mal algum o diabo fazer mal algum para Satanás. Essa coisa toda aí. Não tem como o diabo fazer mal para Satanás, porque ele já está no fosso. Agora, não tem como o diabo fazer mal algum para Deus. E você é ungido. Cheguei lá, né? Valeu. Aleluia! É isso aí. Não tem como. Não tem como. O ungido e a unção, eles andam juntos. Eles andam juntos. Existe um relacionamento entre eles. E é um relacionamento perfeito. É um relacionamento perfeito. E agora, eu queria começar a mensagem lendo um pouco da história de José. José também tinha uma túnica, também tinha um manto. E eu vou ler alguns pedaços, porque senão a gente teria que ler uns 8 capítulos de Gênesis. Então eu vou ler só alguns versículos para vocês. Se vocês quiserem, depois leiam em casa a história de José também. Vale muito a pena. Então abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 37. E aí eu vou ler os versículos 3, 4, 12 a 20, 23, 24, 28, 31 e 32. Se você quer a nota aí, né? Pegou? Então acompanha no telão que você vai vendo ali. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho. Olha, se tua mãe disse que você não era o preferido, é mentira, né? Ela tinha um filho preferido, sim. A Bíblia fala que tem como ter um filho preferido aí, ó. Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho. Mas não se preocupe, Deus ama todos da mesma maneira. Ele atribuiu o mesmo valor a todos vocês, matando Jesus, crucificando a Jesus Cristo. Porque ele havia nascido em sua velhice. Esse era o motivo por ele amar mais, gostar mais de José. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Fez um manto, fez uma túnica, uma roupona, um manto para ele. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai perto de Siquém. Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, Senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai: vá ver se está tudo bem com os seus irmãos e com os rebanhos, e traga-me notícias. Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom, mas José se perdeu quando se aproximou de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou: que é que você está procurando? Ele respondeu: procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem: eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã.
Mas eles o viram de longe e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. A pessoa, quando olha para você e não reconhece que você tem uma unção, ela acha que você é algo que não conseguiria ter. Ela acha que você é metido, que você que você é arrogante, que você é orgulhoso, que você se acha superior a eles. Mas porque eles estão olhando a pessoa, o ungido e não a unção. Então eles falavam, lá vem aquele sonhador, é agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços. Vamos acabar com essa vida de sonhos dele e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa. Tentaram tirar, arrancaram dele, puxaram o manto, tiraram o manto dele. Agarraram-no e jogaram no poço que estava vazio e sem água. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e mandaram ao pai com este recado: achamos isto, veja se essa túnica, se é a túnica de teu filho. Até aqui. É muito importante nós entendermos isso, que por mais que as pessoas tentem tocar na unção, por mais que as pessoas tentem tocar e arrancar o seu manto, tocar e tirar aquilo que Deus depositou na sua vida, por mais que eles queiram arrancar e matar os sonhos, matar a unção que existe sobre você, todos aqueles que tentam, que olham para o ungido, mas não a unção, eles ficam apenas com o manto na mão, eles ficam apenas com um símbolo, uma lembrança de que você passou por ali. Porque José, eles arrancaram o manto de José, mas não tiraram de José o relacionamento que ele tinha com aquele que o ungiu. Mais para frente, a história de José não muda. Por onde ele passou, ele deixou a lembrança de que um ungido passou por ali. Quer ver um outro versículo? Gênesis 39, versículos 11 e 12. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas. Então, José ele tinha sido vendido como escravo, e depois vendido de novo lá no Egito como escravo. E tudo que ele fazia prosperava, e o senhor dele colocou ele para trabalhar dentro da casa dele. Um homem chamado Potifar. E Potifar tinha uma esposa. E essa esposa de Potifar viu que José era bonito, agradável aos olhos. E ela queria José. Só que José era ungido. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas, e nenhum dos empregados ali se encontrava. Olha que estranho. Né? Nunca fique sozinho com uma mulher num quarto, numa casa. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Ela grita dizendo que ele tentou agarrar ela, é mentira. Mas imagine agora todos os dias da vida dela em que ela olhasse para aquele manto. Ela sabia que um homem ungido pelo Senhor passou por ali e deixou uma marca, que ele não se deitaria com ela, não faria mal, não pecaria contra o Deus dele. Por onde o ungido passa, eles podem tentar tirar a unção, eles podem bater no ungido, eles podem tentar, mas a única coisa que eles vão ter é a lembrança de que o ungido passou por ali. E ele tinha poder de transformação. Os irmãos dele tentaram, a mulher de Potifar tentou, e tudo que eles têm é uma lembrança de que ele passou por ali. Eles falaram: vamos matar esse sonhador. Ela falou: eu vou pegar esse menininho bonito. Mas só ficaram com a lembrança de que ele era ungido do Senhor. Qual marca
nós temos deixado por onde passamos? Qual é a marca que nós temos deixado por onde passamos? Depois que saímos da sala, as pessoas sabem que o ungido passou por ali. Nós precisamos aprender a nos relacionar com a nossa unção. A nos relacionar com esse poder de transformação que existe em nós. José tinha um manto que seus irmãos lhe tiraram. Depois a mulher de Potifar fica com o manto nas mãos. Por isso é importante entender que o poder não está no manto em si, mas no relacionamento que você tem com aquele que entrega o manto, a unção. No relacionamento entre a unção e o ungido. Os irmãos puderam tirar o manto, mas José não parou de sonhar. Os irmãos puderam tirar o manto, mas José não deixou de interpretar sonhos. A mulher de Potifar pode ter tirado o manto, mas ele não deixou de ser próspero em tudo aquilo que ele tocava. Não tem como separar a unção do ungido. Não tem como separar a unção do ungido. Anos depois, José já estava preso, ele tinha sido preso por causa dessa situação toda lá. Ele tinha interpretado alguns sonhos na prisão, para um copeiro e para um padeiro. E anos depois, o faraó do Egito teve um sonho. E ele estava procurando quem pudesse interpretar o sonho para ele. Ele estava procurando quem pudesse trazer palavras de sabedoria sobre aquele sonho, para que ele pudesse tomar atitudes de acordo com aquele sonho. E aí sim nós encontramos uma outra parte da história de José, anos depois, em Gênesis 41, versículos 14, 16, 37 e 38. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Ou seja, ele estava preso. Estava preso. Não importa a situação em que você veja a pessoa, não julgue ela pela situação, olhe para ela pela unção. Ele estava lá no calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. Ele se barbeou e trocou de roupa e apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Mas Deus dará ao faraó a consciência do ungido, queridos. Ei, as qualidades não estão em mim. Eu posso estar aqui barbeado e trocado de roupa. Eu posso estar aqui bonitinho, ser o garoto bonito. Eu posso ter a túnica, ter os sonhos mais legais, mas não depende de mim. Depende do meu relacionamento, do relacionamento que eu tenho com aquele que me ungiu. Com certeza, não sou eu que posso interpretar os sonhos, José disse para Faraó. Com certeza não sou eu, mas aquele que me ungiu, esse sim dará uma resposta favorável ao Senhor, dará uma resposta favorável ao Faraó. Você não separa a unção do ungido, porque ele tem um relacionamento com a fonte da unção. Aí continuando os versículos, o plano pareceu bom ao Faraó e a todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhes perguntou. Olha o que o faraó perguntou. Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? José, ele não trouxe apenas a interpretação do sonho, mas ele deu também a solução para o problema do faraó. Eles iam ter fome, eles iam ter 7 anos de fartura e 7 anos de fome. E José lhe dá o conselho, ele traz a solução da transformação que precisava ter o Egito. Ele diz: façam celeiros, armazenem, façam celeiros. Guardem comida, porque nos 7 anos de fome vocês vão ter provisão. Ele traz a solução. E aí sim, Faraó, olha que interessante o que eu vi nesses textos. Porque os irmãos de José viam ele como um moleque sonhador.
A mulher de Potifar via ele como um cara gostoso. Ele se barbeia, troca de roupa, vai diante de Faraó, e Faraó não olha para essas coisas, mas Faraó olha a unção que existia na vida dele. Existe alguém que tem o Espírito Divino entre nós. Faraó, ele fica chocado, não com as aparências, não com aquilo que ele tinha, não com aquilo que ele poderia oferecer, mas Faraó, ele fica chocado com a unção que existia sobre a vida de José. Você jamais vai transformar o mundo por aquilo que você tem. Mas as pessoas vão ver transformação quando você entrar e sair, vão ver mudança quando você chegar, pela unção que está sobre a sua vida, por aquilo que você é em Cristo Jesus. É isso que gera transformação, é isso que gera mudança. Ei, Faraó é um exemplo de Satanás. O diabo ficou admirado com a capacidade que existia sobre a vida de um ungido do Senhor. Está na hora do Satanás começar a ficar admirado com você também. Esse potencial está sobre a sua vida. Enquanto uns olhavam, é um moleque sonhador. Até o diabo sabia que existia unção sobre a vida daquele garoto. Até o diabo sabia. Será que vamos encontrar alguém? Será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Em quem está o Espírito Divino? José tinha se arrumado para se apresentar ao Faraó, mas Faraó não viu isso, viu a unção. Devemos aprender a lidar com as pessoas pela unção que está na vida delas. Devemos aprender a olhar para as pessoas pela unção que está na vida delas. Você viu fulano, ele cometeu tal coisa. Não me interessa. Me interessa que ele é ungido do Senhor. Você viu fulano, ele está lá numa crise, com um problema. Não me interessa. Ele é ungido do Senhor. A palavra diz: sujeitai-vos uns aos outros. Considerai-vos os outros superiores a você mesmo. Mas como é que eu vou considerar esse que tem menos, esse que é menor, superior a mim? Não olhe para ele. Olhe para a unção que está na vida dele. E pode ser que a solução do seu problema está na vida daquela pessoa. Pode ser que ele foi ungido para transformar, trazer solução naquela área em que hoje você tem um problema. Nós precisamos aprender a nos relacionar com a unção, com a sua própria unção. Entender que você é um ungido do Senhor, mas também que a pessoa que está sentada do seu lado também é um ungido do Senhor. Gostaria de pedir que vocês se colocassem de pé. Nós estamos de olho nisso. A unção é o poder divino que está sobre você para a transformação. Existe um Espírito Santo de Deus, existe um Espírito Divino sobre você. A palavra fala assim que eles estavam reunidos e veio um vento impetuoso e encheu toda a sala. Era poderoso aquele vento, era poderoso aquilo que estava naquele lugar. Todos foram cheios, todos foram cobertos por aquilo. O Espírito Santo cobriu eles por dentro e por fora. Por ser um vento, eles respiravam aquilo, enchendo por dentro e por fora. E aquelas pessoas que foram cheias daquele Espírito começaram a transformar o mundo. Em Atos nós encontramos um texto que diz assim: aqueles que estão abalando o mundo, aqueles que estão transformando o mundo, transformando o sistema do mundo, aqueles que estão indo contra o que estão nos obrigando a pensar, aqueles que têm o Espírito Divino, aqueles que têm a solução, esses chegaram até nós. E o Espírito Santo vai começar a levar você a lugares onde você nunca foi, para trazer solução, mudança. É tempo de entendermos e nos relacionarmos com o Espírito Santo de Deus. A unção que está sobre nós, a unção para, o poder para transformação de vidas.
É tempo de pessoas passarem por você e por terem se esbarrado em você, serem curadas. Tudo pela compreensão e o relacionamento que você tem com aquele que unge você. Nos relacionarmos com unção, o mundo ficará surpreso quando essas coisas começarem a acontecer. Nós podemos ter todo o conhecimento do mundo possível, debater sobre todos os assuntos com o mundo inteiro. Mas sabe quando eles vão se converter, entender que existe Deus? Quando eles tiverem um encontro e você mostrar para eles o poder de transformação. O poder de transformação. O único poder que pode quebrar as cadeias, quebrar os grilhões, desamarrar, tirar as algemas. É o único poder. O poder do Espírito Santo de Deus. A palavra diz que esse poder é dunamis. Dunamis é o dinamite, é uma explosão, é um poder que não deixa nada em pé. Unção é um poder para destruir, mas unção também é um poder para construção, edificação. Levante a mão comigo e diga assim: o Espírito de Deus está sobre mim, e Ele me ungiu para trazer liberdade aos cativos, vista aos cegos, e anunciar o ano da graça do Senhor. Amém. Continuem abençoados. Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom